Fala galera! Vamos ver como é que então ficou o último vídeo, o último jogo que eu não lembro. Vamos ver como é que ficou aqui. Bom, nós tínhamos uma tela de apresentação, né? E cadê os botões aqui, meu Deus? O botão não tá aparecendo. Eu acho que foi na hora que a gente pausou esse jogo, eu acho. Cadê? Mito armadura. Bom, o que aconteceu aqui? Eu tô habilitando os botões. E aí eu tô habilitando a moldura por cima, né? Esses botões eu vou tirar daqui. Acho que eu fiz alguma cagada aqui quando eu tava mexendo nos arquivos. Então eu blito a moldura e por cima eu blito os botões aqui. Vamos ver o que acontece. Beleza. Temos o botão reset. Ainda assim tem as fontes, né? Então vamos ver aqui o que eu fiz aqui, que eu acho que eu fiz alguma cagada. Vou blitar os textos aqui também, ó. Ctrl X, deixa eu tirar isso daqui. Então eu blito os botões. Antes de blitar os botões, eu blito o texto aqui. Acho que isso deve resolver. Beleza? Acho que a gente tinha deixado assim o jogo, né? Na última vez. Essa tela vai aparecer quando a gente tiver em modo, quando a gente começar o jogo, né? Iniciar. Então o que eu vou fazer é o seguinte aqui. Eu vou criar uma variável aqui. Acho que eu não criei ainda. É uma variável para... Eu criei um pause aqui, ó. Vou tirar essa variável daqui, pause, Ctrl X, colocar ela ali embaixo. Vou mexer com a parte agora de pause, play e etc. Então vou colocar aqui, ó, a variável pause e vou colocar a variável aqui se o jogo tá iniciado, né? Se o start, vou colocar start aqui, ó. E start vai começar com false, tá? E aí eu vou fazer o seguinte aqui, na hora de habilitar aquela parte lá, aqui ó, desenha a tela de start animação. Só vai desenhar essa parte aqui se start for igual a false. Se start for igual a false, a gente desenha a tela de animação aqui da tela inicial. Então vamos ver o que acontece. Beleza? Então tá funcionando a tela inicial aqui. Aí eu vou passar então o start para true. A gente tem que ver o seguinte, que o nosso jogo ainda tá rolando, né? Então vou colocar aqui, ó, start vai ser true. Então ele não vai desenhar aquela tela lá. E sempre quando a gente tem um jogo, o nosso jogo tá rodando. Então o que eu vou fazer? Esses blocos ele começa a cair por causa daquela função lá que a gente coloca um tempo e um delay, né? E a gente está pegando a velocidade do jogo aqui, ó, certo? Então o que vai acontecer? Quando a gente passa esse set timer aqui para zero, então vou colocar aqui zero, ele vai começar com zero. A gente desabilita essa função de timing. Então a gente cria o evento, mas a gente não tem aqui a parte que seta o time aqui, ó, né? Que o time aqui a gente passando zero aqui, a gente não determina um tempo para esse evento. Então esse evento na verdade ele fica desligado, certo? Então como esse tempo está desligado, quem é que está chamando os blocos para descer? Ninguém. Então é assim que nosso jogo vai começar. Esse jogo vai começar com o time desligado. A gente criou o evento, mas o time começa em zero, tá? E aí, o que acontece aqui? Então nosso jogo, o start vai começar falso, vai começar naquela outra tela e vai começar o jogo pausado, né, praticamente, porque o nosso bloco não se mexe, então o bloco vai começar pausado. E é assim que a gente vai pausar também o nosso jogo. Beleza. Na função reset, então que momento que a gente vai começar esse jogo aqui? Então aqui ó, se o evento foi o Pygame, o botão do mouse foi pressionado, se o botão foi igual a 1, eu vou verificar se esse botão está acima, está sendo
feito colisão com esse botão do mouse com qualquer um daqueles outros botões lá. Eu acho que a gente não tem essa função aqui. A gente só tem essa na parte do botão aqui. E no jogo acho que a gente também não tem nada de botão, eu acho. Bloco aleatório, reset, mover para baixo, trabalho tetrômino, pode ocupar, rotacionar, verificar pontuação, leve, velocidade, desenha próximo, desenha. Acho que a gente não tem nada, tá vendo, de botão aqui. Então, acho que a gente tem um negócio do mudo aqui, eu acho. É isso mesmo. Então o que eu vou fazer? Se o botão for igual a 1, BT som ponto verifica se está pressionado. BT som verifica se está pressionado. Aqui é a parte do botão, verifica colisão. True, false. Nós já temos a verificação aqui que se está pressionado. Então vou fazer o seguinte. Se o botão for igual a 1, na parte do botão som, eu vou verificar se está pressionado, né? E aí o jogo fica mudo, né? Então vamos ver aqui com a parte do som. Então a parte do som tá funcionando belezinha. Eu vou fazer isso na parte do reset também, ó. Né? Só que na parte do reset a gente tá fazendo aqui, quer ver, ó? Se o botão for R, jogo game over recebe falso, jogo ponto reset. A gente tinha uma parte aqui que tava mexendo com o botão reset também, cadê? Deixa eu ver se tá dentro do botões aqui. Jogo. Deve ser alguma coisa game.reset. Tá bem aqui, ó, na pasta main, na pasta principal aqui, ó. Botão play verificar colisão, reset, botão reset, ponto verificação colisão. Se reset for igual a true, jogo ponto reset, reset recebe falso. Então isso aqui, ó, a gente vai não chamar aqui. Eu vou chamar na hora que eu verificar o botão, se o evento for igual a 1. Aí eu vou verificar, né, se esse evento aqui, vou verificar aqui dentro, ó. O botão, a parte do botão já está verificando, né, se ele está em colisão aqui, ó. Então eu chamo a parte de verificar colisão. Então se eu apertei o botão 1 aqui, ele verifica se é o do som, o jogo recebe mudo. Essa parte de verificar o botão, deixa eu ver o que ela retorna. Ele retorna true aqui, ó. Então eu vou fazer essa verificação aqui, ó. Se o botão for o botão 1, aí eu vou verificar aqui, ó. Se BT som ponto verificar botão, ou seja, se isso aqui retornar true, jogo fica mudo, certo? Agora aqui embaixo aqui, ó, se botão play ponto verificar colisão, vamos lá na parte de botões para ver o que aconteceu. Estou verificando a colisão aqui, ó. Então vou fazer o seguinte aqui, ó. Se o botão som pronto, verifica a colisão. Jogo, se isso aqui retornar true, o jogo fica mudo. Se o botão play ponto verificar colisão, ou seja, se eu apertar no botão play, por enquanto eu vou dar um pass aqui. Se agora tem um botão reset, né?
Vamos ver onde que eu tô criando esse botão reset aqui. Aqui ó, BT reset. Então vou verificar ele também lá embaixo. Então se BT reset ponto verifica colisão, ele vai verificar a colisão. Se retornar true, jogo ponto reset e reset recebe falso. Isso aqui eu vou tirar. Então vamos ver o que que acontece. Então se eu apertar o som, a imagem se o som acho que só tem duas imagens, né? Eu tô passando para a imagem 2 aqui, ó. Return true. Vou verificar se está pressionado através disso aqui, ó. Porque o botão só tem duas imagens, esse botão de som aqui, ó. Então verifica se está pressionado. Então vamos ver. Então beleza. Se o botão verifica pressionado. Se for true, jogo mudo, som bt.mudo. Acho que eu não preciso disso aqui. Se está pressionado ele muda. Eu não estou chamando essa função desenha pausa e mute. Estou chamando aqui, ó. Se o botão pressionado,
true. Return false. Então se ele for pressionado, vai retornar true. Se for despressionado, vai retornar falso. Se o botão for pressionado, else, ou seja, se retornar qualquer outra coisa, vai acontecer isso aqui também. Ctrl C, Ctrl V. O jogo também recebe, se retornar true ou se retornar falso, o jogo recebe o que o botão mudo está retornando. Então vamos ver. Então retornou falso. Então está funcionando, certo? Agora esse botão reset aqui, ó. Então ele também está funcionando, né? O botão reset está funcionando, chama a função de reset. Agora só falta essa parte do play. Se a gente apertar o play, mas a parte que está verificando o botão aqui, a gente tem que chamar também a todo momento, né? Para verificar lá se está em colisão. Verifica a colisão dos botões aqui, ó. Blita os botões, blita, desenha. Vou chamar de cada botão também para ver se está sendo BT play. Pronto, verifica colisão. BT reset. Pronto, verifica a colisão. Ele tá mudando essa passagem aqui, ó. Certo? E aí se eu apertar o play, ele tá verificando as colisões, o reset também tá. E o som mute também. Agora o play, o que eu vou fazer? Quando for play, quando eu apertar o play, eu vou chamar a função lá que movimenta os nossos objetos. Que é aquela função lá para setar o time do tempo lá, ó. Então eu vou chamar essa função aqui, ó. Ctrl C. Eu chamo essa função, né? Quando apertar o play. Então vamos lá, cadê? Se o play verificar a colisão, se isso aqui for true, eu chamo a função para dar o play aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, né? E passo aqui para o evento, para o primeiro evento, que é o evento 0. Cadê a parte dos... Aqui, ó. Lista de velocidade na posição 0. Então se eu apertar o play, eu chamo a lista de velocidade na posição do índice, né? Índice, eu vou ter que passar um índice de velocidade aqui, ó. Índice velocidade. Eu vou criar esse índice aqui de velocidade, porque a gente vai estar controlando a velocidade através dele. Aliás, vai chamar na posição 0 aqui, né? Quando eu der o play. Não, vou ter que criar esse índice mesmo. Índice de velocidade. Vou criar esse índice de velocidade para essa lista, porque quando a gente der pause, eu preciso saber qual que é o índice que ele tá, né? Então vou colocar aqui, ó, índice velocidade, ele começa com 0. O índice de velocidade é esse índice para cada índice desse daqui. Então quando eu apertar o play, cadê? Eu chamo a função que vai configurar o jogo para o índice de velocidade atual. Então vamos ver o que acontece. Então se eu apertar o play, ele tem que rodar o jogo aqui, ó. Beleza, então o jogo começa, certo? Agora se eu der um pause, esse jogo tem que passar o índice dele para 0, mas aí eu preciso saber se o jogo estava rodando ou não. Porque se o jogo estivesse rodando, fosse falso, então ele ia dar o play e ia verificar isso aqui, ó. Então eu vou criar aqui uma variável se o start é true ou se ele é falso. Se o start for falso, como ele vai começar aqui em falso, ó, né? Vai começar em falso. Se for falso, vai rodar a tela de animação e não vai rodar o jogo por trás. Agora, quando eu apertar o play, eu crio esse evento aqui, né? Eu crio esse evento e
verifico se o start é falso ou é true. Então, se eu apertar esse botão aqui, eu vou verificar uma coisa. Se o start foi igual a false, ou seja, se o jogo não inicializou ainda, não startou, então eu faço isso aqui, ó. Eu chamo a função para inicializar. Aí o que eu faço? O start passa a ser true. Então eu inicializei o jogo, certo? Agora, por outro lado, se start for true, significa que o jogo já está rolando. Então, se o start foi igual a true, significa que o jogo já estava rolando na hora que eu apertei o botão de play. Nesse caso, eu pego essa função aqui, Ctrl C, Ctrl V, e eu passo esse índice da velocidade aqui para zero. Na verdade, tudo isso aqui para zero, né? Então eu paro o jogo. Eu pauso o jogo aqui, ó. Eu paro de chamar o evento que está chamando a função de descer. Então vamos ver o que acontece. Então estou na tela principal, né? Start é igual a falso e aí ele manda aqui começar. Então vou dar o play aqui no jogo. Ele para de analisar aquela tela e isso aqui tinha que começar a rolar, né? Então vamos ver o que aconteceu aqui. Se o start for igual a falso, eu seto com o índice de velocidade. Tem que passar aqui elif aqui, ó. Senão ele faz os dois, né? Então vamos lá de novo. Então primeiro ele cai no if, depois ele no próximo ele cai no elif. Então vamos ver. Então, beleza, comecei o meu jogo. Agora se eu apertar o play novamente, ele tem que pausar o jogo, porque ele vai passar o evento para zero. Então ele para de chamar a queda do bloco, certo? Beleza. E se eu apertar o play de novo, tem que despausar, né? Então, se por outro lado, se o start for igual a true, eu chamo essa função aqui e ele passa o jogo para zero, né? Eu tenho que verificar se o start é igual a true ou se o jogo está pausado ou não. Então, pause é igual a false aqui, ó. Começa com falso. Na hora que eu pausar aqui, ó, se o start for igual a true e pause foi igual a falso, então eu chamo essa função aqui e pause recebe true, certo? Agora eu vou fazer uma outra condição. Olha, por outro lado, se o start for igual a true, ou seja, se o meu jogo estiver rolando e o pause foi igual a true também, significa que o meu jogo está pausado. Então, nesse caso, eu chamo essa função Ctrl C, Ctrl V. Eu passo o meu jogo pelo índice da velocidade que ele está atualmente. Então, Ctrl C, Ctrl V, pelo índice da velocidade que ele está atualmente. E pausado recebe false. Tá? Eu despauso o jogo. Então, vamos ver o que acontece. Então, aqui vou dar o play, vai começar o jogo. Beleza, vou apertar aqui ó, o play pause. Ele pausa o jogo. E eu vou apertar de novo, ele vai cair na condição que o jogo está rolando, mas está pausado. Então ele vai despausar no índice da velocidade que ele estava. Então o play pause está funcionando. Quando eu apertar o reset, tem que passar jogo reset, pause recebe true e start recebe false, certo? O meu jogo parar. Então eu reseto o jogo, pause recebe true, porque o jogo vai ficar pausado, e o start recebe false. E aí ele volta para aquela tela lá, né? Então vamos ver. Então tô aqui, play, pause, play de novo, reset. Então resetei o jogo. Foi para aquela tela lá. Os pontos tinha que zerar também, né? Depois a gente vê essa parte de pontos aí. Na verdade acho que já tem aqui, ó, jogo.reset, eu acho que ele já reseta tudo, se eu não me engano, deixa eu ver. A função de reset do jogo. Jogo
Aqui a pontuação ganha 0, level ganha 0, velocidade 0. Beleza. Então tá funcionando aqui essa parte. Então a única coisa que a gente precisa agora é também quando dá o play e pause, fazer aqui, né, o ícone aqui do pause aqui. O som já tá funcionando, ó. Só que o play e pause não tá funcionando. E aí eu vou ter que ver onde que eu fiz isso aí, porque eu não lembro. Então eu vou ver aqui na parte do jogo. Deixa eu ver se eu setei alguma coisa aqui. Acho que vai ser alguma coisa na desenhar na telinha lá, né? Então vou ver aqui. Deve ser na parte do jogo. Deve ser alguma coisa na parte de desenho na tela de jogo, sei lá. Desenha próximo, desenha pontos, desenha level, desenha velocidade, desenha próximo, desenha play e pause. Então, se pausado, se self.pausado, tela.bleach imagem pause. Então isso aqui mesmo, ó. Jogo.desenha pause mute. Então aqui eu tenho na função do jogo. Então eu vou verificar aqui também, né? A todo momento. Verifica, habilita botões, habilita texto. Jogo.desenha pause mute. Então eu coloco o jogo para pausado para ele poder estar desenhando aqui, ó. Que ele já está chamando a função. Então vou verificar aqui na parte de botão, ó. Então se o start tiver true, né? Se eu estiver jogando e o pause foi igual a falso, jogo pause recebe true, jogo ponto pausado recebe true. Se o jogo estiver rodando e o pause for igual a true, então o pause vai ganhar falso e o jogo pausado também vai ganhar falso. Jogo ponto pausado também recebe falso. Agora ele começa a desenhar então pra gente, vamos ver. Então vou dar o play. Beleza. Aqui ó, jogo pausado. Jogo despausado. Beleza? Então tá funcionando. Essa parte de som a gente vai ver depois, né? Quando a gente colocar som. E o reset, vamos ver se está pausado e está com mudo aqui, ó. Então o reset teoricamente teria que também resetar ou não? Deixa assim mesmo. Vou deixar pausado. Se eu apertar o reset, o pausado aqui tem que receber também, né? Então vamos lá. Se o reset... Então no caso do reset, eu vou lá dentro do jogo, né? Porque eu tenho a função de reset dentro do jogo. Então vou lá dentro do jogo na função de reset. Reset, cadê? Verifica pontos. Na verdade, acho que vai dar conflito aqui. Pause, recebe false. Eu despauso o jogo e start recebe falso também. Então vamos ver o que acontece. Então dá o play, o jogo está pausado, dou um reset. Eu tenho que despausar isso aqui, ó. Jogo ponto pausado recebe falso. Então lá dentro do jogo eu vou fazer a mesma coisa. Então dentro do reset do jogo, vou colocar aqui, ó. Self.pausado recebe false. Eu despauso o jogo. Então dou play. Tá pausado. Quando eu der o reset, eu despauso o jogo. Se eu apertar o play, ele vem, pausa, despausa, pausa, despausa, reset. Beleza, tá funcionando. Certo? Então a parte de botões, a única coisa que tá faltando aqui é os sons. O som de cada botão quando a gente apertar também. Eu não sei se eu tenho esse som aí, mas depois eu vou ver. Então eu tenho o som de cada botão. E
Quando estiver tocando música, a gente silencia a música, né? Isso aqui está funcionando. Bom, e aí eu também tenho que verificar essa parte aqui, ó, que é a velocidade do jogo, né? Jogo.velocidade. Lista de velocidade, aqui não é jogo.velocidade, aqui é índice da velocidade. Na verdade, acho que vai vir do jogo mesmo, né? Velocidade do jogo, cadê? Jogo. Aqui, ó, self.velocidade. Eu vou usar isso daqui, ó, a velocidade, porque na hora que a gente vai modificando a velocidade lá, né? Então a gente vai modificando a velocidade do jogo. Cadê? Pode tentando. Acho que na hora que pode ocupar aqui, cadê? Na hora de travar o tetrômino, se eu não me engano. Travar. Desenho próximo. Pode ocupar. Aqui, ó. Verifica a velocidade. Nós está chamando aqui no travar o tetrômino. Vamos lá ver o verifica a velocidade. Se a velocidade, self.velocidade for maior do que 10. A gente está acrescentando no self.velocidade. Então, na verdade, aqui dentro aqui na parte aqui, a gente vai acrescentando através do jogo, né? Jogo.velocidade, né? A gente vai chamando o evento através do jogo.velocidade aqui. Não, na verdade isso aqui não vai funcionar. Jogo.velocidade. Na função de play, isso aqui é o jogo.velocidade. Se start for igual a falso, significa que o jogo não está rodando. Então eu vou passar aqui para jogo.velocidade também. Se a gente pausar, ele recebe 0. Se a gente despausar, a gente pega a velocidade do jogo novamente. Jogo.velocidade. E se a gente resetar dentro do próprio jogo, ele está resetando, se eu não me engano, essa velocidade. Então cadê a função de reset? A velocidade passa a ser 0 novamente. Então aqui a gente já tem um esquema aqui para passar a velocidade, né? Nós estamos pegando o próprio speed do jogo aqui, ó. Quando a gente for passando de ponto, o speed aumenta e a gente passa para o próximo índice da lista. Aí dentro do jogo, a gente já está verificando na parte de velocidade se ela é maior do que 10, ó. Se a velocidade for maior do que 10, ou seja, for 11, a gente reseta o jogo. E aí vamos ver quantas velocidades a gente tem no nosso coisa aqui. Então tem maior do que 10 é 11, né? Então uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10. Se for maior do que 10 é 11, a gente reseta para a velocidade 0. Então essa função também então já está funcionando, certo? Conforme vai aumentar a velocidade, vai aumentar a velocidade do jogo. Muito bem. Só para a gente testar essa parte, eu vou passar que a velocidade do jogo já começa numa velocidade mais alta. Então vou colocar aqui que o jogo já começa na velocidade 8, por exemplo. Que ele está pegando a velocidade lá, né? Então vou dar o play aqui, ó. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Self.velocidade recebe 8. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. Aquela parte aqui já não conta mais. Vamos ver o que eu fiz de errado lá na velocidade. Se eu apertar o play, pega jogo, ponto, velocidade. Start, recebe true. Se start for igual a true e pausado for falso,
na hora de chamar os eventos lá. Cadê? Verificar. Se o evento for atualização, move o jogo para baixo no jogo ponto velocidade. Então é isso mesmo. Eu vou colocar aqui uma velocidade maior, vou colocar uma velocidade 10. A velocidade não está sendo passada aqui, por quê? Porque eu tô mudando reset, né? Isso aí não vai funcionar nunca mesmo. Tem que começar aqui, galera, ó. Velocidade 8. Quando der play tem que começar na velocidade 8. Aí beleza, agora sim, ó, a velocidade mudou para 8. Tava mudando reset, né? Aí, ó, beleza. Se eu der o reset, tem que voltar para 0, né? Então eu reseto a velocidade e ele volta para 0 aqui, ó. Beleza, então tá funcionando. Então vamos lá no jogo de novo e a velocidade tem que começar com 0. Beleza, essa parte toda tá funcionando. Então, galera, o nosso jogo tá pronto. A única coisa que a gente precisa é adicionar o som agora, né? Deixa eu ver quanto tempo se passou. Então vamos adicionar essa parte de som, que eu já carreguei alguns sons aqui, ó. Então eu tenho a música Game Over, música Iniciar, música Start, música não sei o que. Então vamos começar aqui, vou carregar essas músicas, pelo menos as músicas das telas das próprias telas, eu consigo carregar aqui, ó. Então vamos carregar aqui. Vou colocar aqui, ó, carregar músicas. Então, música tem a música iniciar, música start. Eu não lembro que música que é essas daqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Tetris, ambiente de trabalho, sons, música iniciar. Bora, fi. Beleza, música start. Então a música start vai ser a primeira. Então vamos lá. Música start. Então vamos carregar essa música aí. pygame.mixer.music.load. Vamos carregar essa música start aqui, ó. Botão direito, copiar o caminho relativo, Ctrl V. Então carrega essa música, MP3. Aí eu tenho a música iniciar, pygame.mixer.music.load para carregar a música de start. Botão direito, copiar o caminho relativo, Ctrl V. Música start, música de game over. Então vou colocar aqui, ó, música game over, pygame.mixer.music.load para carregar. Game over. Botão direito, copiar o caminho relativo, Ctrl V. Então são essas três músicas. Beleza. Então quando a gente inicializar o nosso jogo, a gente já vai tocar a música de start aqui logo de cara, né? Então, música start.play. Na verdade, galera, pera aí. Quando a gente carrega uma música, eu vou deixar isso aqui separado aqui, porque aqui não vai funcionar não.
Quando a gente carrega uma música, ele toca aquela música. Então vou colocar aqui, ó, música pygame.mixer.music.play. Eu vou ter que carregar uma música de cada vez em cada fase do jogo. Então quando eu começar, eu carrego essa daqui, ó, pra dentro da música. E aí eu dou o play nessa música que eu carreguei. Eu não vou conseguir usar a música start.play. E aí ele já carrega aqui essa música aqui. Então quando a gente colocar, a gente carrega essa música e dá o play nela. Se eu carregar as outras, ele vai dar o play na game over. Porque eu não consigo colocar música start.play. Eu tenho que chamar assim, ó, pygame.mixer.music.play, que foi a música que eu carreguei. Então vamos ver. Beleza. Aí se eu der o play, eu toco para outra música. Então eu carregaria a música iniciar aqui, ó. Ctrl C. Então quando eu der o play lá, cadê? Se start for igual a false, é nessa parte aqui, ó. Eu carrego essa música e dou o play nela. pygame.mixer.music.play. Então assim que eu inicializar, eu troco a música, eu carrego outra música e dou o play nela. Então vamos ver. Beleza, agora eu vou dar o play, ele vai carregar outra música e dar o play na outra música. Não. A música lá em cima eu toquei qual? Música start. Carreguei essa música. Aí eu tenho que descarregar essa música aqui, ó. Música pygame.mixer.music.unload. Eu descarrego a música, aí eu carrego outra e dou play. Vamos ver se agora funciona. Beleza, vou dar o play. Tá tocando a mesma música. Só música está. Ah, desculpa aí, galera. Cagadinha aqui. É porque na verdade o que eu fiz aqui? Eu carreguei a música start aqui em cima e depois a música start também aqui. Aqui não é start, aqui é iniciar, né? Aí não vai funcionar nunca. Aqui, ó, não é a música start, é a música iniciar. Certo? Então vamos ver agora. Agora eu vou dar o play. Beleza, começou outra. Beleza. Então tá funcionando. Agora eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou carregar os sons, né? Então toda vez que eu apertar o botão ali, que a gente tá apertando aqui os botões, ó. Esse R de reset, agora eu vou tirar ele daqui. Eu não tô usando mais esse reset aqui. Tá? Então tô usando left, right, down, o espaço e só. Que é para movimentar e para rotacionar. E agora cada vez que eu apertar, então eu vou chamar aqui um som diferente, né? Então vou carregar esses sons aí. Toda vez que eu apertar, eu toco esse som aí. Então aqui são as músicas. Ah, eu tenho que colocar a música Game Over, né? Essa música Game Over aqui, Deixa eu ver se no jogo eu tenho a parte de Game Over aqui.
Se o game over for true, eu vou tocar essa música aqui. Então vou verificar a todo momento se esse game over é true. Aliás, vamos ver aqui um negócio. Verifica pontos. Pause mute. Eu tinha uma parte aqui que a gente verificava se o game over era passava ele para true, né? Se a velocidade, se a pontuação. Lista. Se self.ocupar foi igual a false, self.gameover recebe true. Então eu vou carregar a música aqui dentro. E aí eu vou colocar aqui, ó, pygame.mixer.music.play. E aí eu carrego aquela música aqui dentro, né? Então vou colocar aqui, ó, pygame.mixer.music.load. E eu carrego aquela música pra cá, que é o game over. Botão direito, copiar o caminho relativo. Ctrl V. Eu carrego a música de game over e dou play nela. Só que aí antes eu vou descarregar, né? pygame.mixer.music.unload. Eu descarrego o que tem lá dentro e carrego essa música de game over e dou play aqui, certo? Nela, quando chegar no game over. Então tá funcionando. Vamos testar essa parte do game over aqui. Comecei o jogo. Então vou dar um game over aqui pra gente ver. Vamos ver. Beleza, tocou a música do game over. Vou dar um play. Na verdade eu vou dar um reset, né? Quando eu chamar o reset, então a gente tem que também tocar a música do reset, né? Então vamos lá. Que é a primeira música lá. Que é essa música aqui, ó. Então vou carregar ela no reset. Ctrl C. Vamos lá no botão reset. Se o botão reset, jogo reseta. Carrego a música. Vou dar um load aqui nela também, né? Então vou colocar aqui Ctrl C. Então reseta aqui, eu dou um load e também tenho que dar play, né? Então essa daqui, ó. Ctrl C. Depois de carregar, eu dou o play no reset. Então vamos lá. Dou play. Então vou perder. Vou perder, ó. Perdeu. Tocou o som de perca. Vou dar um reset. Beleza. Dá um play. Beleza, tá funcionando. Então agora a gente só vai mexer nos sons agora de quando encosta no fundo, quando gira e quando move. Essa de encostou no fundo a gente vai colocar dentro do jogo, porque ele verifica quando encostou no fundo lá, né? Então vou carregar essa música aqui, ó. Vou carregar esse som aqui, ó. Self.som encostou. pygame.mixer.sound. Essa não é uma música, é um som, então é o ponto sound, hein? Não pode esquecer. Então vou colocar aqui, ó. Som encostou. Botão direito, copiar o caminho relativo. Joga aqui. Ctrl V. Toda vez que encostou, nós dá o play nesse som. Então vamos lá na hora que vai encostar lá. É na hora de travar, né? Ó, trava o tetrômetro, né? Se
A coluna vai virar 1. Tetrômino atual recebe a posição do tetrômino, obter não sei o que. Quando a coluna virar 1 aqui, significa que encostou. Então, vou colocar aqui, ó, self.som encostou.play. Toda vez que encostar então em alguma coisa, eu dou o som o play nesse som de encostou. Então, vamos ver. Então, quando ele encostar, ele tem que tocar o som, hein? Vamos ver. Beleza? Beleza, o som de encostar tá funcionando. Agora tem o som de girar e o som de mover. Isso aí vai sendo feito na tela principal. Então, vou carregar esses sons aqui. Aqui, ó, sons. Então, aqui colocar som, mover, recebe pygame.mixer.sound, vai ser um outro som. Vai ser o som de mover aqui, ó, botão direito, copiar o caminho relativo, Ctrl V. E tem o som de girar também, então som girar. pygame.mixer.sound. E aqui vai ser o som de girar aqui, ó. Botão direito, copiar o caminho relativo, Ctrl V. Beleza. Então o som de mover e de girar quando a gente apertar os botões, né? Então vamos lá. Se o evento foi igual aqui, tal, e jogo, eu também tenho que verificar aqui nessa parte se o jogo está despausado, né? End pausado. Se pausados, pause. Se o pause foi igual a false. Então eu só posso mexer os objetos também se o jogo tiver despausado, né? Então vou colocar aqui, ó, Ctrl C, a parte aqui também, né? Vou copiar tudo aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Se eu mexer com o espaço também tem que estar despausado, Ctrl V. Só. E aí, essa parte aqui que vai mover para a esquerda, eu coloco o som mover. Ponto play. Se eu mover para a direita, som mover também, som mover. Ponto play. Se eu apertar para baixo, som mover. Ponto play também, som mover. Ponto play. E agora, se eu apertar o espaço, eu coloco o som de rotacionar. Então, som girar. Ponto play. Só isso. Então agora ele só vai tocar o som e só vai movimentar, ó. Pausado. Tem que verificar uma outra coisa aqui, ó. Se o pausado for falso, ele começa com falso, né? Vamos ver, cadê o pausado? Pause começa com falso e start também, o start tem que ser true, né? Então o jogo tem que ser falso, pausados tem que ser falso e start tem que ser true. Porque o jogo tem que ter iniciado para mim poder tocar esse som e poder movimentar as peças também, né? Então vamos ver, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Isso aqui já deve funcionar, então vamos ver. Então estou apertando, não está mais tocando o som, ó, de girar nem de mover, certo? Então vou dar o play, agora toca. Beleza.
funcionando, ó. Beleza, tá funcionando. Agora eu vou restringir o som, né? Quando tiver sem som, não pode tocar mais música, nem fazer barulho. Então esse som de play aqui, ó, ele só vai tocar se o jogo tiver mudo, né? Cadê? Vamos ver onde que a gente colocou aqui com o jogo virar mudo. Jogo... verifica a colisão. Se start for igual a true. Aqui é a parte de pausar, ó. Colocar pause. Se os bt som ponto verificar, se jogo ponto mudo recebe bt som ponto, então eu vou verificar o jogo ponto mudo, ó. Vamos ver o que o jogo ponto mudo recebe. False e true. Se tiver mudo, for true. Então, cadê? Na parte de tocar o som aqui, ó, que a gente aperta as teclas aqui, ó. Então vou verificar aqui, ó. Se jogo ponto mudo se o jogo ponto mudo for igual a falso, aí eu deixo tocar o botão, tá? Para mim verificar se uma variável é igual a falso, eu só preciso negar ela aqui, ó. Então só colocar aqui, ó, né? Que ele verifica se essa variável é igual a true. Olha, o jogo mudo é igual a true. Se for igual a true, ele tocaria o som. Mas eu tô falando aqui, ó, se o jogo não tiver mudo, né? Se o jogo não tiver mudo, eu toco o som. Se se essa variável não der true, ou seja, mudo é igual a true, se for true, então ele vai entrar aqui dentro. Mas eu tô falando aqui, ó, se não for mudo, deixa eu colocar do jeito que tá, senão vai ficar confuso. Se jogo mudo for igual a false, ou seja, se não tiver mudo, eu deixo tocar o som, tá? Acho que vai ficar mais fácil. Se jogo ponto mudo for igual a false, então eu deixo tocar o som. Ctrl C. Se o mudo for igual a falso, pode tocar o som. Se o mudo for igual a falso, pode tocar o som. Beleza. Na hora aqui de resetar o botão, eu posso verificar a mesma coisa aqui, ó. Beleza, só vai funcionar na hora de jogar. Então tô aqui. Não tá funcionando. Vou deixar no mudo. Agora não toca mais, ó. Mesma coisa eu vou fazer dentro do jogo. Então na hora de encostar lá, né? O jogo... Aqui, ó, na hora de tocar esse som aqui, ó. Então vou verificar aqui, ó. Se self, né, aqui dentro, self.mudo foi igual a false, a gente toca aqui na parte de encostar.
Aqui eu também podia fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu poderia verificar a todo momento, né? Então eu poderia verificar aqui, ó, se jogo ponto mudo, se jogo ponto mudo foi igual a true, ou seja, se é se o jogo tiver mudo, então, só que aí não vai dar. Se o jogo ponto mudo foi igual a true, pygame ponto mixer ponto music ponto stop. Então se o jogo tiver mudo, eu paro a música. Tá mudo, ó. Vou colocar ponto pause. Vou colocar stop aqui. Se o jogo tiver mudo, a gente pausa. Se não tiver mudo, a gente despausa. Então vou colocar aqui, ó. Se tiver mudo foi igual a true. Eu vou deixar as músicas tocando. Não vou mexer com essa parte não, senão vai gastar mais meia hora de vídeo aqui. Então, beleza. Se eu quiser tirar o som desse tweet, então a gente tira o som, deixa ele mudo, ó. Beleza. Se eu quiser colocar o som de novo. Se eu quiser pausar o jogo, despausar. Tá ganhando de 10 em 10 pontos, que a gente já tinha arrumado, né? Beleza, galera? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Algumas partes ficou meio complicado mesmo. Algumas partes ficou mais... Alguns vídeos ficou grande. Mas porque a gente tem que ficar parando pra falar, né? O que a gente tá fazendo. Tem que estar explicando o que a gente tá fazendo. Eu acho que os próximos jogos eu só vou ir comentando o que eu tô fazendo sem parar pra explicar, né? Desenhar essas coisas tudo. Acho que o vídeo vai ficar mais curto. Embora algumas coisas ainda tenham que ser explicadas, né? Pra galera que tá começando aí, pra não ficar muito perdido. Então eu gosto de explicar o que tá acontecendo em algumas partes do jogo, que eu tô fazendo. E desenhar pra pessoa conseguir compreender, né? Porque no começo é meio difícil a gente entender o que tá acontecendo no jogo. O que tá acontecendo na programação. Beleza, galera? Obrigado aí. Logo a gente lança mais vídeo aí no canal com outros jogos. Até mais.